Fala galera, firmeza? Eu trouxe para vocês um conteúdo voltado para a alimentação do atleta aí, competidor de modalidades de combate. Eu vou focar bastante aqui, é o foco do vídeo, falando sobre a modalidade de Taekwondo. Então não se sinta não correspondido, não se sinta deixado de lado se a sua modalidade de combate não entrar nesse vídeo, porque eu vou trazer ela aqui em algum momento. Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal que vai ter sempre vídeos novos com essa temática aqui. Vou tentar trazer apresentações, vou tentar trazer artigos, vídeos diferentes, vídeos de react, tudo focado nas modalidades esportivas, tá bom? Aproveitando esse gancho que eu tive falando do Taekwondo no vídeo anterior, eu vou trazer para vocês como seria a alimentação, que também é o foco do canal, né? A alimentação para atletas de Taekwondo. Antes de mais nada, não tem como eu falar para vocês de uma alimentação de atleta, seja a modalidade que for, se eu não trouxer aqui o básico. Aproveitar o gancho para a gente conversar sobre alimentação de maneira geral para atletas das modalidades de combate. Mas eu depois vou afunilar isso e vou deixar mais específico para o Taekwondo. Então, primeiro de tudo, a avaliação física é essencial, o cálculo do gasto calórico também. Então, você pode fazer isso com uma avaliação tradicional no nutricionista, ou você pode fazer isso com fórmulas, né, de uma maneira mais artificial, vamos dizer assim, sem precisar usar nenhum tipo de aparelho, mas que ainda assim tem um intervalo de confiança aí, é um padrão ouro. Formas de avaliação física, só para vocês entenderem. O DEXA, que seria a bioimpedância de duplo raio-x, não é balança de bioimpedância, tá? É uma que usa radiofrequência de baixa intensidade. Então, no Brasil, pelo menos, tem requerimento médico, você não consegue chegar lá e fazer, você precisa passar com um médico antes. Tem a pletismografia, que é o body pod, ela é uma cápsula muito legal, mas é usada somente em estudos científicos. Eu não conheço, pelo menos aqui na minha região, uma clínica que tenha esse tipo de avaliação. Se você conhecer, já deixa aí nos comentários que a gente pode visitar. O adipômetro, que seria o do nutricionista, e a fita métrica e a balança com circunferência e peso. Você que é da modalidade de combate, você sempre vai buscar competir numa categoria abaixo, 99% das vezes. Isso faz com que você tenha vantagem aí mecânica, vantagem de alavanca, vantagem de alcance sobre o seu oponente. É claro que todos vão estar fazendo isso também, mas aí que entra o jogo da alta performance. A distribuição de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura também é essencial, sendo que não se corta carboidrato de lutadores. Isso é um hábito extremamente ruim que infelizmente eu estou recebendo bastante casos assim no meu atendimento. E o que poucas pessoas falam é que fibra, água e sono são pelo menos 50% do resultado desses lutadores. Então não adianta vocês cuidarem tão bem da parte de técnica, da parte de física, mas esquecerem da parte mental e também daquelas que auxiliam no físico, mas que não necessariamente vão te dar mais músculo, né, no caso das fibras. Um detalhe mais técnico, as modalidades de luta usam principalmente as fibras brancas do tipo 2A e 2X para fazer energia durante a atividade. Elas têm contrações fortes e rápidas e elas vão usar principalmente a via aí glicolítica e de ATP-CP, que seria a via da creatina. Uma dieta equilibrada com fibras, frutas, vegetais, quantidade certa de proteína, de carboidrato é indispensável para o seu lutador ter mais resultado. Eu recomendo que seja hiperproteica, 1,6 gramas por quilo por dia, e também com uma alta quantidade de carboidratos, pelo menos de 3 a 4 gramas por quilo, dependendo da fase do ciclo que seu atleta está. No caso de restrição calórica, pelo menos uma distribuição de macronutrientes de 33%, ou seja, vamos dividir igualmente a quantidade de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Já num caso de superávit, quando o atleta está tentando ganhar mais massa muscular, está tentando ganhar peso, seria pelo menos 60% carboidrato, 20% proteína, 20% gordura. Sendo que esse 60% de carboidrato tem que respeitar também que
a proteína chegue pelo menos a 1,6 gramas por quilo. Isso vai evitar a lesão no seu atleta. Durante o treinamento, é ideal que você sempre foque na performance máxima. Então, a gente dá o máximo no treino para quando chegar na hora da prova, na hora da competição, ele conseguir entrar muito mais preparado. Isso vai evitar a acidose metabólica, que é quando o músculo para de funcionar porque ele está muito ácido por conta do piruvato, do lactato e da liberação de íons H+. Para você que está assistindo esse vídeo que não é treinador nem nutricionista e você é o atleta, comprometimento e disciplina é o principal pilar da alimentação faixa preta. Não tinha como eu trazer esse tipo de assunto para vocês sem falar também do mindset. O mindset de campeão, ele é um mindset muito importante e muito longe de querer fazer papo de coach, não é a minha função, não é a minha personalidade, mas o mindset ele faz sim toda a diferença, principalmente para você aí que não leva a vida esportiva como, como forma de ganhar dinheiro, como seu trabalho, mas você quer sentir o gostinho de como seria isso, como seria ter uma rotina de atleta, o mindset vai ter que fazer parte sim da sua rotina, tanto de cuidados quanto diária. Eu sempre falo que para você aplicar a mesma disciplina das artes marciais na alimentação, você precisa fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. É assim que um campeão pensa. A mesma vontade que você vai usar para treinar, para desenvolver sua técnica, melhorar um golpe, você tem que também pensar nisso na sua alimentação. Não adianta querer melhorar seus golpes, melhorar a sua fórmula, melhorar a sua técnica, se você não cuida da sua alimentação com o mesmo carinho. Horário, repetição, comer o que precisa, suplementar, esses são aí as principais virtudes do mindset campeão. Isso vai abastecer a sua máquina aí, que é o seu metabolismo, o seu corpo. Essas são as fórmulas de bolso que eu chamei aqui de calculadora mestra. Eu não gosto de entrar tanto nesse mérito aqui nesse momento para esse vídeo, porque isso pode confundir vocês a achar que a fórmula de bolso é tudo que você precisa para conseguir ter um bom resultado, sendo que na verdade tem uma abordagem mais individualizada é muito melhor para o atleta ou para você aí que quer ter uma rotina de atleta, quer melhorar a sua alimentação. Tocando bem breve no assunto, quem quiser copiar o slide pode copiar, mas ele é uma fórmula de bolso. O atleta que quer perder peso, ele vai usar de 20 a 25 quilocalorias por quilo por dia. E se você quiser ganhar peso, ele vai ter uma variação muito grande, que é muito individual, como eu falei, de 35 a 70 calorias por quilo por dia. Existem também muitas diferenças nos momentos em que o atleta está durante o seu ano aí, o seu ano competitivo, o seu ano preparatório. E entre essas etapas estão os períodos mesmo que a gente divide na educação física, na parte de treinamento, talvez o seu coach já deva dividir assim, que existem o período preparatório, o período de competição e o período de transição. No período preparatório a gente vai desenvolver a habilidade física de maneira geral e vai desenvolver também as específicas da sua modalidade. Então vai melhorar os golpes, melhorar as fórmulas. Já no período competitivo, a gente vai ter aí a manutenção da forma física. Então a gente vai ter muito mais cuidado como a gente cuida dessa pessoa, ou como você vai cuidar de você mesmo, para não exagerar demais e prejudicar a sua competição, ou até arrumar uma lesão aí de última hora. O período de transição é um período de transição físico e mental mesmo, saindo de uma competição até entrar na preparação para a próxima. Então, para os atletas de luta, saiu, sei lá, do brasileiro, aí está pensando no mundial. Então, esse período é o período de transição, só que dependendo da distância entre um e o outro, esse período de transição, que é um período mais de relaxamento do atleta, mental, físico, ele é muito curto. Então tomem cuidado também para não perder rendimento ou não melhorar o quanto poderia ter melhorado. Dentro desses períodos de preparação, de competição, de transição, eles estão também englobados no que a gente chama de macrociclo, mesociclo e microciclo, puxando aqui da educação física. O macrociclo é todo o ano de competição do atleta, então todas as competições que ele vai querer fazer faz parte desse macrociclo. Então, um ano, 9 meses, 8 meses, geralmente vai durar essa média. O mesociclo já é quando a gente vai focar em determinadas atividades específicas, então melhorar a força, melhorar a mobilidade, melhorar alongamento, melhorar a própria técnica de luta.
vai ter uma duração intermediária aí de algumas semanas, alguns meses. E já o microciclo é dividido em dias ou semanas. Quando o atleta vai decidir, essa semana vai ser para tal coisa, ou esse dia vai ser para tal coisa. É bem mais específico. Agora chegamos na parte principal de controle de peso para atletas de luta. Existe a forma que eu falei até agora, que seria a forma crônica, ou seja, durante o ano todo você vai cuidar da sua alimentação para você se manter numa faixa de peso, ou ganhar peso ou perder peso. Mas também existem estratégias agudas, que vem do inglês AWL, que seria as estratégias que você vai fazer uma semana, um dia, algumas horas antes da competição. É importante dizer que todas elas vão ter um efeito e um rebote. Você pode usar uma combinação de estratégias para chegar no peso que você quer. Todas elas são muito úteis, muito funcionais, mas também muito individuais. Então, o ideal é você testar isso com o seu atleta ou com você mesmo, pelo menos ali um mês antes da competição. Principalmente se você não estiver acostumado ainda a competir, a fazer esse tipo de coisa. Entre as estratégias de manipulação agudo de peso, vai ter a manipulação do volume intestinal, então com o uso de laxativos, por exemplo, vai diminuir aí 1% do peso corporal, mais ou menos. Pode ter o efeito rebote de menor capacidade cardiovascular, desequilíbrio eletrolítico e até desconforto extremo do atleta. Também vai ter restrição alimentar, ou seja, uma dieta mais de hospital, vamos dizer assim. Então, uma dieta bem restrita, comendo pouquinho, só coisas leves, coisas que vão sair do corpo, entre aspas, né? Vão sair do intestino muito rápido. E uma dieta em restrição de fibras, que também é uma dieta que vai tirar o seu volume intestinal. Pode ajudar o atleta no momento da luta, mas também ajuda ele antes da pesagem, reduzindo o peso corporal. Também tem estratégias agudas de manipulação da quantidade de água corporal, e essas são as mais populares, a que você provavelmente conhece. Tem a desidratação moderada, que pode chegar até 3% do peso corporal de uma vez só. É a maior quantidade de peso manipulável de forma aguda, mas é muito fácil de você causar algum rebote que vai estragar a competição do seu atleta. Muito difícil recuperar esse peso perdido tão severo em 24 horas. A gente vai ter uma desidratação mais amena, então 2% do peso corporal. Em 1 a 3 horas, 4 horas, você consegue recuperar essa quantidade. Usando estratégias de hidratação agressiva, repositores. Também vai ter a restrição de fluidos, ou seja, só do atleta parar de tomar água nas 24 horas antes, vai sim diminuir um pouco o peso dele. Também tem a depressão de glicogênio, ou seja, usar todo o glicogênio que a pessoa tem num período aí de uma semana para diminuir bastante o peso. O glicogênio, para cada 1 grama, puxa 4 gramas de água. Então, se você depletar todo o glicogênio, você vai tirar uma boa porcentagem do seu peso corporal. Pelo menos 2% em 7 dias. Também tem desidratação pelo suor, ela pode ser ativa ou passiva. Então, passiva, por exemplo, sauna, banho com sal. Pode relaxar o atleta, mas tem perda de volume plasmático. E a desidratação ativa seria correr de kimono, correr com roupas muito quentes, correr no sol, enfim. Atividades que vão fazer você transpirar muito, mas muito cuidado que isso pode gerar desidratação ou até lesão na pessoa. Agora começando com o guia olímpico aqui que eu separei para o taekwondo em específico, aonde a gente vai ter uma pesagem um dia antes da competição. As lutas vão durar a tarde toda, então são lutas sequenciais. E não vai ter nenhuma pesagem adicional. Então o peso que você bateu um dia antes é o peso que vai ficar cravado ali. Os atletas de taekwondo precisam ter velocidade e precisão, além do alcance maior, para ter um maior desempenho sobre os seus concorrentes. Você tem que usar controle crônico ao longo de todo o ano e controle agudo também de peso. Isso garante que você classifica para categorias abaixo do seu peso habitual e vai te dar uma vantagem de alcance e de altura sobre seus oponentes. O recomendado seria usar estratégias de dieta pobre em fibra, você diminui de 1 a 2%, restrição de líquido de 1 a 2%, transpiração passiva de 2 a 3%, transpiração ativa bem cautelosa, bem na manha, para você não chegar exausto, de 1%. E a depleção de glicogênio ao longo de 7 dias, mais 2%.
Minimamente você vai diminuir de 7 até 10% do seu peso corporal em um espaço bem curto de tempo, de 7, 5 dias. Isso é uma diferença muito grande, principalmente quanto maior for seu peso. A prioridade sempre vai ser dar suporte à sua performance. Então não adianta fazer essas estratégias e perder o seu ritmo, perder o quanto você está acostumado a aplicar, a performar. Para recuperar o peso perdido por estratégias de perda de peso por suor ativo, passivo ou desidratação, o ideal é você consumir 150%, uma vez e meia, o quanto você perdeu em um espaço de até 24 horas antes da competição. Sendo que você vai fazer isso consumindo de 600 a 900 ml por vez. De 600 ml seria um volume menor mais indicado, 900 ml, dependendo da pessoa, ela até aguenta. Ultrapassando disso, você já começa a ter efeitos negativos na sua parte digestiva, na sua sensação de bem-estar. A operação de glicogênio muscular que você depletou para garantir esses 2% a mais vai ser de 5 a 10 gramas de carboidrato por quilo por dia, 24 horas antes ou na noite antes da sua competição. Isso vai garantir que no seu descanso, no seu sono, você vai recuperar todo o glicogênio muscular que você perdeu nesses últimos 5, 7 dias. Isso aqui é muito individual, pode ser que tenham pessoas que recuperam bem rápido o glicogênio com 5 gramas, outras vão precisar de uma faixa bem maior. De 3 a 4 horas antes da competição, o ideal é que você consuma pelo menos 1 grama de carboidrato por quilo. Isso vai garantir um aporte de energia durante a sua prova, que vai ser extensa e sequencial. Nos períodos pré-tatame e logo após, entre as lutas, o ideal é que você faça bochechos com bebidas ricas em carboidrato e cuspa. Então faz um bochecho de 10 segundos e depois cospe. É muito comum a gente ver isso, para quem é da área, e a gente vê bastante em boxeadores, em outras lutas, MMA. Existe um alimento que é muito bom para quem não tem intolerância à lactose, que é usar o leite desnatado com uma combinação de açúcar e whey protein. Você vai garantir hidratação, porque o leite hidrata mais do que isotônico. Você vai garantir um aporte de proteínas durante o seu dia para dar uma pool de aminoácidos. E você vai ter açúcar também, que vai dar carboidrato. Você já pode usar esse açúcar como parte desses 1 grama 4 horas antes da competição. Então, essas foram as dicas que eu deixo para vocês que querem melhorar a performance dos seus atletas ou de vocês mesmo para o Taekwondo. Em específico aqui, para a modalidade Taekwondo, por conta das características que a gente vai ter de pesagem e também da modalidade exigir mais precisão, mais velocidade. No caso, por exemplo, de um boxeador é diferente, mas isso você vai conferir no próximo vídeo. Então, se gostou do vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, que sempre vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, seja em forma de apresentação, estudos científicos ou até react. Mas se você tiver alguma sugestão de como eu posso trazer esse outro vídeo ou a modalidade que você quer ver aqui da próxima vez, deixa aí nos comentários. Até mais!